Você já sabe quem que eu estava conversando no mundo espiritual? Pastor Anderson do Carmo. Você orou, mas não aconteceu do jeito que você queria. Deus mandou falar para você: tá comigo, foi salvo. Fala, galera abençoada desse meu humilde canal. Minha galera abençoada, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês alguns vídeos inusitados de alguns pastores, para mim são falsos profetas, que eles dizem que têm contato com os mortos. Eles entram no mundo espiritual e falam com os mortos. Um deles, inclusive, disse que teve contato com o espírito do pastor Anderson do Carmo e com o apóstolo Rodrigo, aquele que levantou o apóstolo Leonardo Salles, né? Eu nem sabia que ele tinha morrido, esse apóstolo, e consagrou Leonardo Salles, nem sabia. Fiquei sabendo recentemente. Pois é, vamos ver o primeiro vídeo aí, depois eu volto para comentar alguma coisa. Você orou, mas não aconteceu do jeito que você queria. Deus mandou falar para você: tá comigo, foi salvo. E foi obra de macumba sobre a família. Um dia iremos nos encontrar, tá? Dá o último abraço, mãe. Dá o último abraço, mãe. Eu sou ele. Eu vejo o nome Jefferson. Abraça ele. Eu te amo, mãe. Cura, 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 cura. E aí, meus amados, vocês viram aí o vídeo do pastor? Que pra mim, na minha opinião, esse cara tá longe de ser pastor. Não passa de um charlatão cara de pau, se aproveitando da fragilidade de uma senhora em que o filho dela faleceu e dizer depois que o filho dela tá salvo. Quem é ele para falar que o filho da mulher tá salvo? Qual a certeza que ele tem que o filho dela tá salvo? Qual é a certeza? Eu não sei o que o filho dela aprontou para morrer. Se ele morreu de doença, se assassinaram ele. Eu sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. E aí? Você sabe, meu amado, minha amada? Então a gente não sabe. Eu também duvido dessa senhora. Vai saber se isso não é armação. Você tem certeza? Eu não tenho. Porque muitas coisas que acontecem nesse tipo de igreja é armado. É tudo esquematizado. Só não vê quem é cego, né? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês também o vídeo de um apóstolo que ele diz que teve contato com o falecido pastor Anderson do Carmo e com o falecido apóstolo, né, que consagrou o pastor Leonardo Salles apóstolo. Eu nem sabia que ele tinha morrido. Fiquei sabendo recentemente disso. É brincadeira, eles não passam de pastores macumbeiros. São pastores kardecistas, isso que eles são. Não tenho preconceito nenhum com espírita, nenhum. Mas eles são pastores kardecistas. Falar com morto, igual o Chico Xavier. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Você acredita nisso? Se você acredita e segue esse tipo de pastor, você merece. Você merece passar pelo que você está passando. Me desculpa a minha sinceridade, mas é isso mesmo. Pessoal, vou mostrar o vídeo desse pastor agora, desse apóstolo. E em seguida vou mostrar um vídeo dele se justificando. E vou deixar também uma mensagem do pastor Hernani Dias Lopes, presbiteriano, para abençoar a tua vida. Ok? Mas ó, deixa o like, se inscreve nesse humilde canal, comenta o que você acha e ativa o sino. Até um próximo vídeo e fui! Este homem conta que conversou com o pastor Anderson do Carmo depois de morto, o marido da Flor de Lis. Vou falar algo que vocês vão escandalizar. Você já sabe quem que eu estava conversando no mundo espiritual? Pastor Anderson do Carmo. Ele disse assim: eu preciso que você me entregue um recado para Flor de Lis. E eu disse para ele: mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei onde está essa mulher. Não sei como achar ela. Aí ele: eu preciso que você entregue um recado para os meus filhos. Aí eu te pergunto: por que ele falou comigo? Porque eu consigo ir lá, ué. Eu falo com quem eu quiser.
Se eu quiser ir lá conversar com o Ronaldo, eu vou. Nada me impede, porque eu sei entrar lá. Ou você acha que eu não vou? Semana que vem eu vou. Já tá na minha meta, quero conversar com ele. Ou você acha que eu não converso com os santos do senhor Davi Miranda? Era para vocês se juntar comigo por uma causa. Era para vocês se unir comigo, porque vocês sabem que o que eu tô falando é verdade. Vocês sabem que o que eu tô pregando é bíblico. Viralizou em um Rios meu, onde eu disse que eu estive diante do pastor Anderson do Carmo. Na verdade, irmãos, nem fui eu que editei, foi um filho meu e viralizou. Que foi de um culto que eu estava ministrando e eu citei isso bem rápido, ele cortou. Agora, você acredite ou não, eu estive com ele. E eu estive com muitos outros, o tempo todo. Aí alguém vai falar, posso, mas a Bíblia proíbe falar com o morto, me proíbe falar com o morto. Ou seja, eu ir lá e consultar ele para receber alguma direção. Agora, outra coisa é eu entrar no reino de Deus e eu encontrar os servos de Deus lá. Ou você acha que no céu só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Todos os ungidos estão lá. Irmãos, eu já recebi instruções. E eu recebo do missionário Davi Miranda. Acredite você ou não. É um homem maravilhoso. Primeira vez que eu vi ele no mundo espiritual, eu fiquei assustado com o nível espiritual que esse cara tem, com a patente espiritual que ele tem. Você não está falando com um lunático, você não está falando com um psicótico, você está falando com um cara que estuda filosofia, um cara que estuda teologia, um cara que é racional, que é questionador. E eu demorei a falar certas coisas porque eu digo com muito temor e tremor. Agora eu te falo algo, vocês ouvirão e verão obras maiores que essa. Eu estive diante de homens de Deus, sabe a água da manhã? Quem que eu recebi isso aí? Do profeta Ibijosh. Eu estive diante desse profeta. Ele está lá no céu, irmão. Você pode ir lá também. Só que o povo de Deus acha que a morte é o fim. Comenta assim, a morte não é o fim. Comenta assim, a morte é o começo. Chegaram para Jesus e foram questionar ele. Aí Jesus disse assim, deixa eu falar para vocês, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Vocês não dizem que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Irmãos, Abraão, Isaac e Jacó não está morto. Você pode falar com eles, irmão. Tem um banquete lá no céu que você pode se servir com eles. Alguém falar, esse cara é doido porque você não vive. Jesus também era chamado de louco. Paulo era chamado de louco. Os profetas eram chamados de louco. É porque você não vive. Aí eu falei assim, não, eu vou lá no Ronaldo. Alguém falou, você é maluco, você tá querendo se promover no nome dele. Cara, você não entende nada do mundo espiritual. Já que você não entende, cala a boca. Fica na sua. Mas não critica algo que você não entende. Porque você tem que entender que a minha guarda real é poderosa. E quando você toca nesse ministério, você não está tocando em mim. Você está tocando naquele que me enviou. Foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade. E ali eu fiz um voto com o Senhor. E o voto era o seguinte. Que eu iria servir ele pro resto da minha vida. Eu tinha uma doença na época, incurável. Comenta aqui. #bruxo. Comenta aqui pra mim. Eu tinha uma doença incurável. Era uma pessoa, uma criança que não caminhava, não falava. Minha mãe é testemunha disso, meu pai, meus familiares. E quando o Senhor Jesus, ele apareceu para mim, ele me chamou para fazer uma aliança com ele. E eu, uma criança, aceitei. Depois, com 9 anos de idade, eu comecei a pregar o evangelho na igreja Deus é Amor. Nunca mais parei. Fiz trabalho de evangelismo nas ruas. Fiz trabalho de cura nas ruas. Fiz trabalho de libertação de usuários. Ganhei vários usuários para Jesus que hoje são pastores, como o pastor Carlos Mateus e tantos outros. Alguns estão até na congregação cristã hoje. Fiz um trabalho de ganhar jovens para Jesus. Eu ganhei até professores. Eu ganhei muitos ateus para Jesus. Depois eu fui para o ministério itinerante. Para quem não sabe, ministério itinerante, você viaja aí pelo Brasil pregando o evangelho em igrejas. E eu era acostumado com o trabalho de evangelista. Comecei minha carreira de Deus ali na Deus é Amor. Depois eu fui para a Assembleia de Deus. Eu passei por algumas igrejas, aprendi demais com cada uma. Passei pela Igreja Videira, passei pela
igreja, pela Congregação Cristã do Brasil, passei pela Igreja Universal, passei pela Igreja Mundial, só que a minha carreira mesmo foi na Assembleia, onde eu comecei como obreiro, diácono, até que mais tarde eu fui consagrado a pastor evangélico, tá? E por fim, depois, anos mais tarde, pelo apóstolo Cássio Nogueira, apóstolo pela IACOPEV, tá? Filhinhos, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu acho bonito quem saiu do pecado, né? Mas quem tem uma história de conversão. Então, eu nunca fiz nada da minha vida a não ser pregar o evangelho e servir a Cristo. Quem me conhece, minha esposa é testemunha da minha intimidade com Deus, como eu também sou testemunha da intimidade dela. Essa madrugada estávamos juntos em consagração. Estou em separação. É possível comunicar-se com os mortos? É possível invocar aqueles que já morreram? É possível uma pessoa que já morreu voltar à Terra para trazer mensagens para os vivos? É possível esta ideia da mediunidade, onde uma pessoa seja instrumento para trazer de volta aqueles que já morreram, para comunicar-se com os que estão vivos? Esta é uma crença muito popular no mundo inteiro. E muitas pessoas vivem desesperadas, aflitas, porque perderam pai, mãe, filhos, marido, esposa. E querem saber como essas pessoas estão. Querem saber onde essas pessoas estão. Querem saber se essas pessoas têm alguma mensagem para oferecer, alguma palavra para dar. E por esse viés da tristeza, da dor, muita gente recorre a esta prática da necromancia, da consulta aos mortos. E muitas vezes essas pessoas são até iludidas, porque elas vão para esse tipo de experiência e de fato escutam alguém ali falando do além para elas. E elas imaginam que elas estão em contato com seus entes queridos. A grande pergunta é: isso é possível? O que a Bíblia diz a esse respeito? Quando Davi estava orando pelo seu filho que estava doente, ele se angustiou muito, ele chorou muito, ele jejuou, ele orou, ele clamou a Deus. Mas o menino morreu. O menino morreu. Porque Deus havia dito para Davi que aquele filho de Davi iria morrer, em virtude de um grande erro que Davi cometeu, de mandar matar o marido de Batseba e depois casar-se com ela, por causa de uma relação extraconjugal que tinha tido com ela. E Davi, então, depois dessa experiência, disse o seguinte: eu irei ao meu filho, mas o meu filho não voltará a mim. Este é um fato real. Aqueles que morrem não voltam mais. Nós um dia também vamos morrer e vamos estar com aqueles que já partiram. Mas aqueles que morreram não voltam mais. E talvez você pergunte: mas então o que acontece com este fato, com este fenômeno de alguém aparecer e dar uma palavra com a mesma voz, com a mesma tonalidade, tendo conhecimento de fatos que aconteceram? Eu não nego o fenômeno, eu nego a natureza dele. O que a Bíblia diz é que muitas vezes os demônios se transfiguram até em anjo de luz para enganar as pessoas. E o que acontece às vezes nessas sessões mediúnicas é que espíritos enganadores se colocam no lugar das pessoas que morreram para trazer mensagens aos que estão vivos, para enredá-las, para enganá-las, para mantê-las no cipoal deste engano. Fique bem atento a isso. É impossível comunicar-se com os mortos. É impossível que os mortos voltem. É impossível que nós tenhamos contato com eles. Nós precisamos nos deter na verdade das Escrituras. Aqueles que morreram
não voltam mais. Nós um dia teremos encontro com eles, porque um dia nós teremos que enfrentar o grande juízo de Deus. Os mortos vão ressuscitar e nós todos então estaremos diante do tribunal de Deus. Mas agora não há mais contato com os mortos. Fique firme com isso. Fique com a palavra de Deus. Firme-se na verdade de Deus e você estará seguro.